Pretendo hoje tratar com vocês sobre o título Estará doida a nova geração? E isso vale para gerações um pouco anteriores à nossa e também as que nós estamos vendo agora, e podemos pensar num futuro próximo. Estará doida a nova geração? E esse título é sugestivo de estar doida a nova geração, parece que é um tema perene, que constantemente aparece na história, nos diversos tempos, tanto na antiguidade como nos dias de hoje. E esse título foi dado por uma conferência que deu Viktor Frankl numa universidade americana. E nessa conferência pretendia expor quais eram os pontos chaves que afetavam a vida da juventude. E há um paralelismo muito grande do momento em que foi feita essa conferência para os dias de hoje, e para mim está sendo um ponto de reflexão, e também pode ser para você resgatar algumas ideias que estão contidas no conteúdo de Viktor Frankl, que foi o fundador da logoterapia, que é um modo de abordagem do sentido da existência, e ele trata da questão da sede de sentido. A problemática das neuroses contemporâneas vem a partir da perda do sentido da existência. Então, ele, quando se dirigia para dar essa conferência, depois de ter descido no aeroporto e rumando para o local onde ia dar a conferência, comentou com o taxista que estava indo para um congresso, ia fazer uma exposição, e perguntou para o taxista: o senhor, o que diria a estes universitários sobre este tema? Estará doida a nova geração? E o taxista, com toda a humildade, disse que não fazia nem ideia do que dizer nessa conferência. Mas o Viktor Frankl, que era um pouco insistente, perguntou mais seriamente para ele, e foi somente, diz o Viktor Frankl num depoimento, que inclusive utilizou no início dessa conferência, foi somente quando me pus sério, diz Viktor Frankl, e perguntei o que pensava efetivamente sobre o tema, que me respondeu: é claro que estão doidos. Agora vejamos esse diagnóstico de um taxista que, numa pequena frase, aponta os elementos pela observação, pela fenomenologia, esse método que retira da realidade, a partir dos fatos, dos fenômenos que estão aí convergindo no dia a dia, diz: é claro que estão doidos. Matam-se a si próprios, matam-se uns aos outros e tomam drogas. 3 aspectos importantes que Viktor Frankl utiliza nessa conferência como característica, e caracteriza muito bem a doença da época, e que nós podemos refletir sobre isso, a aplicação vigente desses três principais sintomas que levam ao que debilita a vida dos jovens. Primeiro aspecto, podemos falar da depressão. O segundo aspecto, a agressividade. E o terceiro aspecto, a adição, que é a dependência das drogas ou outras dependências no campo digital. Então não é preciso ser um grande especialista, e nós aqui estamos fazendo um trabalho exploratório sobre esse tema. Não é preciso ser um especialista para identificar o crescimento das taxas de suicídio entre os jovens, a violência que ceifa a vida de muitos adolescentes e jovens, e as drogas conquistando, que nós vemos, todos os estratos sociais. Bom, então estes sintomas
acabam sendo potencializados pela falta de sentido, desse sentido da existência, que acaba projetando num precipício, diremos assim, no precipício existencial, a vida daqueles que não foram educados, não receberam uma educação emocionalmente. Os jovens estão quase que desamparados, desassistidos dessa educação emocional. Então, todos nós, jovens, e também estamos nós, como todos os homens, não têm os instintos, como têm os animais irracionais, que determinam o que tem que fazer. E esses instintos acabam servindo de piloto, de guia automático de defesa da própria vida. Ora, a juventude está desprovida de tradições, da internalização de valores e de referenciais. Até nas salas de aula, nas escolas, na mídia, o que recebe é uma carga de relativismo brutal. Então, por falta de tradições, por falta da internalização de valores morais objetivos, ficam balançando ao vento. E não tendo essa plataforma com que navegar, como uma prancha, como diz Ortega y Gasset, que nos serve de sustentação nas águas revoltas das transformações sociais, não tendo como navegar sobre a correnteza, nem rumo, nem direção, como chegar a um porto seguro. É impossível chegar a um porto seguro se não se tem um referencial de valores. E esse referencial de valores nos foi tirado da nossa herança de tradições, de histórias contadas pelos pais, pelos avós, pela mídia, pelos livros, e nos faz falta essa orientação. E privada a juventude destas forças, não tem as condições de equilíbrio emocional e de governo das próprias paixões. Bom, então, a insanidade mais ou menos crescente é consequência desta falta de valores, que nós podemos chamar de falta de virtudes, dos hábitos da vontade, como são a prudência, o sentido de justiça, a fortaleza diante das dificuldades, a temperança, a harmonia dos sentimentos e das paixões, são elas que proporcionam esse atuar equilibrado e também maduro. Por isso nós temos que trabalhar, começando por nós, e também transmitir valores das virtudes, porque é elas que nos capacitam, e quanto mais aos jovens, para que tenham uma vida segura e se afastem dessa doidice que parece que está à nossa volta. Essa é a razão da falta das virtudes, a falta da internalização de valores que acabam gerando esses comportamentos entre jovens, e estes acabam sendo muitíssimos manipulados pelas circunstâncias, pelas paixões, pelas dificuldades do dia a dia. Vamos procurar, me parece importante, refletir sobre a questão do sentido da existência, sobre essas três dimensões tanto da adição como da erotização da vida, que acaba fazendo que os nossos jovens acabam não tendo um sentido da existência e banalizando o uso da sua própria vida.